Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no MesaCast. Eu me chamo Carol Ferreira, sou advogada, presidente da comissão do IBDFAM, sou mestre em políticas públicas, gestão da educação. Estou aqui acompanhada, da doutora Kátia Campos, hoje, doutora Aline Muniz e a doutora Socorro Fagundes. Doutora Kátia Silene, ela é advogada também, presidente da comissão do IBDFAM, assistente social, conciliadora e mediadora judicial, facilitadora de círculos de construção de paz. Doutora Aline Muniz, ela é advogada, graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada no novo Código de Processo Civil e também com cursos voltados na área da infância. Doutora Socorro, com um currículo extenso, né? Nossa psicóloga, também presidente de comissão do IBDFAM, formada pela Universidade Federal do Pará, funcionária pública, professora universitária, um currículo realmente bem extenso. Então, nós vamos falar sobre o nosso tema parentalidade. Tá? Com esse tema, nós vamos aqui abrir algumas perguntas para as nossas convidadas, para que elas possam conseguir aqui externalizar um pouco do direito, da vivência psicológica, né, em relação a esse tema. Diante disso, eu vou começar com a primeira pergunta, né, voltada para a doutora Kátia. Doutora Kátia, como a alienação parental deve ser coibida? Bom, nós primeiros, para tratar a questão, a gente precisa saber o que é alienação parental, né? Então, a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, tá? É uma atividade que acaba sendo uma violência, né? E fere os direitos humanos, tá? Fere os direitos humanos que são garantidos constitucionalmente, né? Então, a questão é muito grave, né? Tanto que hoje existe uma lei, né? Uma lei que na realidade já é de 2010, que foi alterada agora em 2022, que ela exatamente trata de todas essas questões para evitar essa agressão, essa violência contra as crianças e adolescentes, né? Então, a gente precisa contextualizar, né, essa questão da alienação parental. A gente percebe que as crianças ou os adolescentes, eles começam a apresentar comportamentos diferentes quando se estão submetidos a esse tipo de violência. Então, eles passam a ser mais agressivos, eles passam a ter insônia, eles passam a ter crises de pânico e até depressão. Essas crianças e adolescentes submetidas a esse tipo de procedimento acabam sendo prejudicados na sua formação biopsicossocial, né? Porque interfere em todos os campos. Então, nós podemos perceber que existem as pessoas que fazem com o acontecimento dessa violência. E quem são essas pessoas? São genitores, que são o pai ou a mãe, que fazem realmente essa violência, ou pode ser um avô, alguém que tem a guarda, uma autoridade sobre essa criança, né? Então, não é só o pai e a mãe que pode ser o autor dessa violência contra a criança. E, assim, tem se percebido que essa criança, esse adolescente, ele tem passado por grandes dificuldades, né? E o que a lei veio trazer? A lei veio trazer uma proposta e disposições legais com o fim de coibir essa violência, tá? Então, como é que a gente percebe essa violência? Como é que ela ocorre, essa violência? A criança passa a ser colocada para um lado para o outro, sendo jogada por aquele que está alienando, né? Uhum. Então, essa criança ela passa a sofrer, por quê? Porque chega o pai ou a mãe, e esse pai ou essa mãe diz que aquele pai não presta, que a mãe não é boa para ele. Então, ele começa a ter formação diferenciada. Como é que ela vai entender? Porque é que aquele pai e aquela mãe sempre estiveram presentes. E o pai e a mãe são, a doutora pode confirmar aqui, doutora Socorro, eles têm um poder muito grande sobre a criança, sobre a formação dessa criança. Esse testemunho desse pai e dessa mãe que vai fazer com que essa criança tenha uma formação, tenha uma tranquilidade, que ela tenha uma convivência saudável, né? Que é preciso. Se essa criança é vítima de negligência, de violência, ela vai ter uma formação diferenciada. Uhum. Isso vai ter consequências para o resto da vida,
né? Com E certeza. aí os pais, eles têm agido, essas pessoas, pai ou a mãe, ou esse próprio avô, que às vezes as crianças ficam sob a guarda dos avós, ou tio, eh, tentam nesse movimento afastar o convívio dessas pessoas com essas atitudes de alienação parental. Então ele começa a dizer, utilizar termos difamatórios contra a pessoa. Ele começa a afastar a criança da convivência. Olha, você não, o seu pai não vem hoje porque o seu pai não gosta de você. O seu pai não vai fazer, não veio para a sua escola, ou a sua mãe não veio para a sua escola porque ela não está interessada em você. E é bom deixar claro também que isso tanto pode acontecer após o rompimento do vínculo, que às vezes deixam sequelas gravíssimas, como ele pode acontecer dentro do vínculo. Pode estar acontecendo, por exemplo, uma mãe, vamos dizer que uma mãe é vamos dar um exemplo, uma mãe que trabalha, uma médica que passa o dia fora, que dá plantões, então aquele pai, ou chateado por algum motivo, pode dizer, olha, essa sua mãe nem está preocupada com você, ela passa mais tempo fora de casa do que na casa. Então, e aquela criança começa a se sentir abalada. Meu Deus, será que eu não interesso para minha mãe? Eu não tenho. Identidade, né? O amor próprio. O amor próprio. Como é que eu fico? Eu não sou uma pessoa importante, né? Sim. Então, isso tanto acontece com as mulheres, como acontece com homens. Porque no divórcio, principalmente quando é um divórcio litigioso, é muito mais grave, né? Então, as ações de alienação parental, na realidade, a ação hoje, ela é uma ação autônoma. E ela pode ser você entrar com a ação de alienação parental, ou você pode fazer uma ação incidental, um pedido incidental. Como é esse pedido incidental? É o que pode ser feito, né? No Isso. caso de alienação parental, quais são as medidas, Isso. né, que a família pode. Pronto. Então, o que é que pode acontecer? Dentro da ação de divórcio, de guarda, pode ser feito esse pedido. Olha, está acontecendo essa questão da alienação parental. Essa criança está sofrendo isso. Ela está muito abalada, ela está nervosa, ela está ansiosa, porque ela não está se sentindo abandonada pelo pai e pela mãe. E ela fica escutando e repetindo tudo Até essas por informações. petição incidental dentro Isso. do próprio processo. Dentro do próprio Já que está processo. sendo discutida a guarda também, né, como objeto da ação. Pronto. É perfeito. É até você já tem essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Doutora Socorro, Uhum. como que a gente pode, como que no campo psicológico se analisa essa alienação parental, conforme a doutora Kátia conversou aqui com a gente? Essa questão da alienação parental, assim também como a conjugalidade, né, que pode ser, ou do casal, a família ela mudou. Hoje nós temos várias formas de família, né? E geralmente tem um psicanalista francês, Philippe Ajurier, que ele diz o seguinte, que a conjugalidade ela funda a parentalidade, porque é no caso, ou essa criança veio de um casal homoafetivo, ou um casal monoparental, ou só da mãe, ou depende da forma do casamento, se o desenvolvimento dela não for assistido, porque o que é a parentalidade? É os cuidados que aquelas pessoas responsáveis vão exercer sobre aquela criança ou sobre aquele adolescente. Então, geralmente, como a Kátia colocou tão bem, essa questão dos conflitos, eles podem gerar, né, fatores de risco para aquela criança. Ela pode gerar fatores que mais tarde, ou na mesmo momento, ela vai ter algumas disfunções no seu comportamento, no seu pensamento, na sua forma de agir, na sua forma de atuar. Então, é super importante que esses responsáveis, eles possam trazer um desenvolvimento e um relacionamento mais saudável. Na realidade, tudo é relacionamento, né? Onde, muitas vezes, as pessoas acham que criança não fala, criança não tem razão, não é? Mulher não tem razão, mas as crianças, elas falam a verdade, né? A não ser que ela passou por algumas dificuldades. Mas a função dos pais é super importante. Desmistificando um pouco essa questão da alienação, né, que é crime, e que a gente sabe que ela vem daquele amor que de repente se desfez e gera violências de relacionamento muito, muito grande, né? Que no caso, os cuidados do pai, do tio, do avô, do responsável pelaquela criança ou pelaquela adolescente, é de formar cidadão, é de retirar ele da situação de conflito.
Muitas vezes a gente vê que os pais são mais crianças do que as crianças. O papel que o pai exerce, que a mãe exerce, todos os dois é de responsabilidade, de criar direitos, deveres, né, que a gente também vê. Não existe mais limite. Nem o pai tem limite, nem a criança tem limite. Que limite é bom para a sua formação. Então, assim, tem uma psicanalista também francesa, que é a Françoise Doutre, ela fala que nós, como pais, nós temos que formar os nossos filhos para a vida, para que eles mesmos possam se gestar. E o que que a gente vê hoje? São adultos infantilizados, né? Crianças com problema, com distúrbios, e que os adultos não se responsabilizam por isso. Então, eu acho que a justiça ela teria que ter um olhar maior, também os pais, os responsáveis, para que a gente não chegue em processos judiciais Sim. criminosos ou então administrativos. E o que eu vejo é que na justiça e também várias outras instituições, eles trabalham oficina de paz, que ajudam, que porque vocês sabem, o conhecimento ele liberta. A gente tem que se conhecer, conhecer o outro e saber que as crianças e os adolescentes eles estão em desenvolvimento. E eles precisam ser assistidos e cuidados nos seus direitos e também nos seus limites. Sim, perfeito. Porque limite é educar. Limite não é surrar, não é denegrir a criança. Limites é você saber dizer não e saber dizer sim, para que ela possa ter um desenvolvimento saudável. Mas é muito difícil nessa vida ser o perfeito. Com Mas a certeza. gente Não tem tá- manual de instrução, né? tem manual de É, instrução, sim, mas exato. nós, como pais, nós temos responsabilidade. Perfeito. Nós não podemos delegar essas responsabilidades para os outros, Isso. para a escola, para o vizinho, para a avó, né? Então, assim, aí existem essas questões todas. O divórcio, ele prejudica e a guarda também, tanto a criança como o adulto, como os adultos. Sim. Porque eles não sabem lidar, né? Como a doutora falou, não tem manual de instrução. Então, assim, é super importante que nós vejamos os fatores de riscos e os fatores também de proteção. Sim. Então, a nossa tarefa como adulto é proteger as crianças e os adolescentes e dirigir eles na vida, né? Porque o que a gente vê de exemplo é inúmeros processos, né, que passa pela justiça e que muitas vezes não vai para a mediação, não vai para a conciliação, não vai para você compreender o que está acontecendo com você e seu filho, né? É isso mesmo. Muito obrigada, doutora Socorro, pela sua compreensão, né? A explanação Uma aula Forma- realmente, né? tão cirúrgica, É. né? E aí, ainda falando sobre alienação parental, doutora Aline, a gente queria aqui trazer para a doutora o seguinte questionamento. A guarda compartilhada, ela é um remédio contra a alienação parental? O que é que ocorre? A guarda compartilhada, ela, inclusive, é o parâmetro inicial, porque é melhor, inclusive, a lei estabelece que no silêncio, em havendo alguma dissensão, sempre optem, né, os pais pela guarda compartilhada, exatamente para não se quebrar vínculos, não colocar a criança, por exemplo, em situações em que ela vai ter que escolher pelo pai ou pela mãe, né? Se colocar nessa qualidade, porque na guarda compartilhada, ambos os pais têm poder de escolha, de poder de decisão, então fica algo mais harmônico. E como a criança ou adolescente, ele acaba sentindo de alguma forma, né, essa relação mais imbricada, mais suave, mais leve, né? Porque quando um relacionamento termina e aquele casal que deixou de ser casal, mas permanece pais e mães, né? Então, não tem como, é uma relação, né, que ultrapassa, né, esses limites do casamento. Então, a melhor forma é que se estabeleça, sim, a guarda compartilhada por conta de evitar Tensão dos dos vínculos. E uma das coisas importantes, doutora Aline, que eu com licença de eu falar,
A criança e o adolescente, ela é do pai, ela é da mãe, daquele que está cuidando, e ela é da família, é do avô, é da avó. A não ser que essa família ofereça risco, Sim. né, na proteção, riscos de conflito, riscos de alienação, riscos de abusos, dos mais Violência, diversos. né? Sim. Então, assim, mas a criança, ela ama o pai e ama a mãe. Ela não é adulto para decidir, para ver os defeitos do pai, para ver os É defeitos. identificar qual seria o Exatamente. melhor caminho, É, se qual é a o mãe melhor está tomando caminho. a decisão correta ou o pai que está tomando a decisão correta. Exatamente, É por isso que a Os guarda- pais, eles têm que proteger as crianças em todos os cuidados. O que é que Sim. acontece? Não acontece muitas vezes, devido ao grande número de essa sociedade contemporânea, os casamentos, eles são conflituosos, as relações são sim. conflituosas. Naturalmente, né? Ninguém Essas escuta situações. ninguém. Até o Rubem Alves, ele diz, né? Era bom que tivesse um curso de escutatória. É. Mas o povo, Verdade. né? É. Só tem coisa de falar bem, É por de esse motivo oratória. que é tão importante a participação também do Ministério Público nesses processos Sim. que envolvem menor, porque se busca, quando se incentiva, claro, quando é possível, caso a caso, mas a regra é a guarda compartilhada exatamente por contemplar, por ser a que melhor contempla o melhor interesse do menor. Sim. Porque vai Parece- possibilitar um desenvolvimento de uma forma mais saudável, vai contemplar o direito à convivência familiar Sim, equilibrada, entendeu? perfeitamente. Porque ambos os pais estarão alinhados com relação ao direcionar da vida, da educação, né, dos laços Estarão com essa presentes, né? Exatamente. Mesmo como profissional, quando a gente dá um parecer, eu já tive vários problemas com parecer de encontrar as mães ou os pais ou a pessoa que se achou prejudicada. Porque ninguém que dá um parecer, no caso psicológico, psicossocial, como a doutora falou, você não vai para querer um perder e outro ganhar. Todos perdem, todos ganham, né? É a lei do perde-ganha. E que a criança, o adolescente, ele é da família. A não ser que essa família ofereça, como eu já falei, ofereça risco. Então, às vezes, você é ameaçada quando você dá um parecer desse. E também a questão do patriarcado, né? Da opressão à mulher e à criança. Isso também a gente tem que desmistificar. A gente ouviu tão bem ontem Ontem é o direito sobre a falando questão do direito da- de gênero. tutelar o vulnerável, É. né? Falou muito bem sobre a Isso, tutela e do direito, ele tem que perfeitamente. ser a tutela do vulnerável. E a- Sim. A mulher, a criança, o idoso. Não é o seu desejo, nós já Sim. nos tornamos adultos. Verdade. Mas o desejo, a gente está desenvolvendo o desejo e o limite naquela criança, naquele adolescente. Então, é nosso direito como adulto, né, fazer como as doutoras falaram, da questão dos direitos fundamentais da criança. Mas não é tudo, porque tem pai que já dá tudo para o filho, como a Françoise fala. No final, como é que ele vai gestar a vida dele? É aquele ditado popular, os filhos são para o mundo. Sim. E eles têm que saber viver no mundo, mas assim, entre aspas, né? Eles têm que saber. E nós, pais, nós responsáveis, é que gestamos a vida dele para ir Sim. para a vida. O não é Mas- terapêutico, né? É. Acaba Uma sendo coisa que terapêutico, você né? falar, uma coisa importantíssima na nossa conversa, era, antes da gente estar aqui, era essa questão da repetição de padrão. As pessoas pensam que vai ficar naquilo ali, que o problema é só dela, o problema é de todo o grupo familiar. Sim. Porque nós somos um demais. sistema. Então, o que bate, não bate em todos. Então, o nosso adulto, nosso dever, entre aspas, como adulto, é a gente mudar aquele cenário, trazer um novo olhar para esse conflito e poder sair dessa situação. Outra Para que aquela criança não vá repetir aquele padrão Padrão. Sim. conflituoso. Outra né? coisa, assim, a importância também que a gente podia pensar, Socorro, já, da questão da mediação, das Sim. audiências de mediação. Porque na Perfeitamente. audiência de mediação, você consegue colocar os pais para decidir sobre a vida deles. Não é um terceiro juiz que vai estar lá decidindo com quem a criança vai ter o horário de convivência, qual é o valor da pensão, qual é quem vai ficar com a guarda. A mediação ela é importantíssima que as pessoas se coloquem como sujeitos de direito. Sim. E digam, olha, o filho está conosco.
conosco, é da família, e nós, enquanto pai e mãe, precisamos decidir para que seja melhor para o nosso filho. Então, essa questão assim, é muito importante. Assim, tem sido feito um trabalho, né? O Tribunal de Justiça aqui no Ceará tem trabalhado muito essa questão, da gente colocar, e assim, é uma grande questão que eu acho, a questão do advogado colaborativo. Né? Perfeitamente. Aquele advogado que vai para querer que as Encontrar partes solução, encontrem um né? ponto em comum e decidam. Porque na universidade, atualmente a gente já tem uma formação já com mediação, dentro da universidade, Sim. pós-graduação, Mais especialização, humanista, mais né? humanista. Filiação. Mas, assim, antigamente a gente era para lead. Vamos brigar, quem é que vai ganhar? Como você Ninguém tem disse, o que perde ganhar. ganha. Um perde e o outro vai ganhar. Isso não satisfaz a ninguém. É verdade. Se as partes se unem numa mediação e elas mesmas decidem a vida delas e a vida do filho delas, isso é importantíssimo, é Kátia, uma fundamental. coisa importante, Kátia, Aline, uma das coisas importantíssimas nisso é a gente trabalhar com uma equipe multidisciplinar, Sim, Sim. que é um pouco da minha comissão. Por quê? Porque não adianta, eu não sou a dona do saber, sim. né? Eu não sou. E às vezes, a maioria das vezes, quando eu atendo em equipe, a gente ganha muito. A criança ganha muito, o pai ganha muito. Na violência doméstica é muito importante isso, porque a violência doméstica, ela não é só contra a mulher, ela é contra a Verdade. criança e contra os filhos. Contra a família, Então a né? gente tem que ter esse olhar de proteção. Não é que a gente vai mediar uma violência que a gente não consegue, né? Violência para ser tratada. Então, assim, o que que a gente vê? Que a equipe, às vezes o advogado, como nós estamos aqui, você tem uma visão da lei. E a lei, ela serve de parâmetro para que eu possa atuar como psicóloga. Vocês são advogados. E como às vezes a gente está com um pedagogo, com um terapeuta no grupo, uma pessoa que Perfeito. tem outra visão. Outro viés, Outro né? viés, que vai mostrar para aquele caso. Eu já atendi vários casos, somente na violência doméstica, e eu vejo que a pessoa que está atendendo comigo, ela me dá muito feedback. Que eu sozinha não posso ser a dona da razão. Verdade. Porque a razão, ela tem várias correntes, ela não tem só uma. Essa aqui é a verdade, né? Essa é verdade ou mentira? Porque nós não vamos ver isso, nós vamos ver qual é a atuação daquele pai, daquela mãe, daquele cônjuge, daqueles avós com relação àquela criança. Isso, porque as famílias elas são todas diferentes. Então, cada caso que vai ser trazido para o tribunal, até mesmo na nossa vivência como advogados, a gente vai ver que cada família é única. Sim. Então, os problemas são únicos, eles precisam simplesmente a gente ter ali uma base para que possa tratar e realmente, com uma equipe multidisciplinar, mostrar para aqueles pais, muitas vezes, o que é que eles precisam. Sim. O que é que eles podem fazer para melhorar? Que, como muito bem dito ontem pela professora Amélia, né, no congresso, existem pessoas boas, porém elas estão com a visão distorcida de uma situação. Então, quando a gente traz uma visão clara para aquele pai, para aquela mãe, eles vão conseguir enxergar melhor e ver o seu filho não como um objeto, Sim. né, de conflito com o outro para atingir o outro. Né? De Doutor- barganha. E, doutora, isso é né? tão Infelizmente. importante. Tem na Justiça Restaurativa, o Orno Dizé, ele fala isso. Ele fala que nós temos que mudar de lentes. Aquelas lentes da culpa, aquelas lentes do certo e do errado, ela já passou. E outro estudioso, ele fala que nas relações, tanto afetivas, socioafetiva, nas relações com o pai, com mãe, com os irmãos, na questão da parentalidade, dos cuidados, a gente tem leis. Uma das leis é que nós pertencemos àquela família, que eu disse. Nós todos somos dessa família. É o pertencimento que ele fala, né? O Bergel que fala. A outra coisa é que existe um equilíbrio. Os pais são maiores, porque muitas vezes as crianças é que mandam nos pais. E Ultimamente. as crianças são as menores, são tratadas como criança. E a outra é a questão do equilíbrio. Você dá muito, você desvaloriza a sua atuação. Você tem que dar no equilíbrio. Tudo é um equilíbrio, né? Dar e receber, pertencer, né? E saber o seu lugar. Qual é o seu lugar? É de pai, é de mãe, é de provedor, né? Que Por também- esse motivo é certeza. tão importante esse enfoque da equipe multidisciplinar, É, porque são perfeitamente. diversos profissionais vendo por lentes diferentes, cada qual na sua área, Sim. para auxiliar aquele grupo familiar a chegar num caminho que seja, né,
o mais Muitas vezes o advogado é que abre meus olhos. Muitas vezes é o juiz, você não acha? Muitas vezes, entendeu? A gente tem que ter um nível de aceitação da visão do outro. Sim, isso O é que muito existe importante. é brigas, né? É. Né, tu tá vendo? Tá vendo aquela pessoa? Olha aí o que ela tá fazendo, entendeu? Então a gente tem que essa questão é sublimar isso aí É. e ir pro cerne mesmo, pro cerne e da pro que questão. realmente importa, né? A figura do menor que tá ali como figura vulnerável Não, naquele momento. extremamente vulnerável, né? Porque É. quando ela passa por um momento desse, ela fica sem referência. Sim, Se o pai e a mãe estão em conflito e ela está naquele meio do fogo cruzado, sem saber o que fazer, quem é que vai socorrer? Sim. Né? Perfeito. Aí a gente vai para um conselho tutelar, levar para um depoimento especial, uma Sim. escuta Usar diferenciada, as né? políticas públicas existentes, Isso, né? isso. Excelente, gente. Então, a gente vai encerrar aqui, né, o nosso MesaCast, agradecendo a presença de todas que estão aqui. Foi a atuação de uma forma muito clara, né, falada aqui, terminando com a palavra equilíbrio, o Socorro trouxe, da importância do equilíbrio dos pais, da mãe, do pai, saber qual é o seu momento de atuação, realmente é muito interessante. Então, a gente finaliza aqui, tá, o nosso MesaCast e bye. Eu queria dizer um pensamento, que até anotei aqui, Claro, da vamos Françoise encerrar com a... Docto. Ela diz assim: honrar os pais é quase sempre virar-lhes as costas e ir-se embora, eh, mostrando ter se tornado um ser humano capaz de se assumir. Olha que Eu- maravilha. Lindíssimo. Perfeito, perfeito. Ele conseguiu existir sem esse pai, sem essa mãe, né? Isso é muito importante. E respeitando todos os padrões Sim, da sua herança, da sua ancestralidade, né? Então, que bom. Obrigada. obrigada a todos. Obrigada. obrigada. Tchau. Tchau.